Qual é o conteúdo do catecismo da Igreja Católica? É muito importante você entender isso. Antes desse catecismo, já havia um catecismo anterior. Esse catecismo aqui é o segundo catecismo oficial da Igreja Católica. Oficial quer dizer o seguinte, aprovado por um Papa. O primeiro foi aprovado pelo Papa São Pio V em 1565, ou seja, há mais de 400 anos atrás, e esse é o segundo aprovado pelo Papa João Paulo II. O conteúdo deste é o mesmo conteúdo do outro. O outro se chamava Catecismo Romano, esse chama-se Catecismo da Igreja Católica. O conteúdo é o mesmo, só que esse aqui, o que ele faz? Ele atualizou o antigo. Como eu disse, muitas coisas que existem hoje não existiam há 400 anos. Há 400 anos atrás você não tinha bebê de proveta, útero de aluguel, inseminação artificial, nada disso. Hoje tem, então, o catecismo novo trata dessas coisas, ele atualizou o antigo. Mas o conteúdo, as partes desse catecismo são as mesmas partes do catecismo antigo. E quais são essas partes? São 4 partes. A primeira parte é o credo, os 12 dogmas da nossa fé, dogmas básicos, ok? Você sabe que o nosso credo é o símbolo dos apóstolos, é o conteúdo básico. Então, quase que a metade do catecismo é sobre o credo. Os 12 artigos dogmáticos da nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Aí creio no Espírito Santo, creio na igreja, aquilo que a gente crê. Bom, depois o catecismo tem a segunda parte, que é a parte litúrgica, ou seja, a celebração dos sacramentos. Então, a primeira parte, a igreja chama de lex credendi, ou seja, a lei daquilo que a gente crê. A segunda parte é o chamado lex celebrandis, aquilo que a gente celebra, os sacramentos. Então, você acredita e você celebra. Você celebra em cima daquilo que você acredita, ok? Depois tem a terceira parte do catecismo, que é aquilo que a igreja chama de moral católica. É o lex vivendi. Você acredita, você celebra e você vive tudo de maneira coerente. Então, é o lex vivendi. E aí, baseado em cima dos 10 mandamentos. E a quarta parte do catecismo é o chamado lex orandi, ou seja, a vida de oração, a espiritualidade. Então, veja que coisa bonita, 4 partes. Aquilo que você crê, aquilo que você celebra, como você vive e como você reza, a espiritualidade. Então, o catecismo tem essas 4 partes. É o lex credendi, o lex celebrandi, o lex vivendi e o lex orandi. Muito bonito, entende? Então, forma um conjunto que contém, então, toda a doutrina católica. Tudo aquilo que Jesus passou para os apóstolos fizeram chegar até nós pela instituição que é a Igreja Católica. Bem, como é que isso está colocado no catecismo? Já expliquei a você que isso está colocado em forma de capítulos, seções, e cada parágrafo do catecismo tem um número em negrito de 1 a 2865. Então começa o parágrafo primeiro. Eu gostaria até que você fosse sempre seguindo comigo aí, com o seu catecismo na mão, para você ver, né? Começa aqui, olha, veja no parágrafo primeiro, está aqui, no chamado prólogo, e vai até o último parágrafo, lá atrás, lá no final, 2865. Dividido em seções, em capítulos e etc. E é interessante você saber também que ao lado, ou às vezes embaixo dos índices em negrito, há alguns índices que não estão em negrito. Aqui, por exemplo, você vê 358, embaixo você vê em letra que não está em negrito, um outro número, 299. O que é isso aqui? Isso aqui são chamadas passagens paralelas. Ou seja, o que está aqui no parágrafo 358, se você for lá no parágrafo 299, você vai encontrar algo semelhante ao que está no número em negrito. Você entendeu? Então, um completa o outro. Então, você vai preparar uma palestra, vai preparar alguma coisa, você leia um, vai lá leia o outro. O que está embaixo em letra não negrito. Porque aí você completa o mesmo assunto. Então, veja como é que o catecismo ele é assim, extremamente didático. Bom,
Quando o nosso Papa apresentou o catecismo, ele apresentou através de uma constituição apostólica que ele chamou de Fidei Depositum. Né? Fidei Depositum, que quer dizer o depósito da fé. Você vê aqui, ó, tá? É Papa João Paulo II, bispo, servo dos servos de Deus, para perpétua memória. Então você tem aqui Constituição Apostólica, Fidei Depositum. O que quer dizer esse Fidei Depositum? Em latim, Fidei Depositum quer dizer o depósito da fé, o conteúdo da fé. São Paulo chamava de sã doutrina, a sã doutrina da fé, entende? E o que o Papa diz quando ele escreve, ele apresenta essa Constituição, onde ele aprova o catecismo? Bom, primeiro eu quero dizer a você que isso foi em 1992, já tem 20 anos. E aqui o Papa explica direitinho por que ele fez esse catecismo e o que significa esse catecismo. Ele começa dizendo o seguinte, veja que coisa interessante. Guardar o depósito da fé, Fidei Depositum, não é? É a missão que o Senhor confiou à sua igreja e que ela cumpre em todos os tempos. Então, o catecismo é para guardar o depósito da fé. Aquilo que Jesus ensinou para a igreja, porque esta verdade é que salva. O catecismo fala lá, no parágrafo 851, que é a verdade que nos salva. Que verdade é essa? Aquela verdade que o Cristo entregou para a igreja. O que perde, meus irmãos, é a mentira. O que o demônio é? Ele é o pai da mentira. Jesus, o Pai, o Espírito Santo, são os arautos da verdade. Então, para que esta verdade seja guardada em todos os tempos, Jesus deixou a igreja, os apóstolos, os bispos e o Papa. Compreendeu? O Papa começa falando do catecismo desta maneira.